Meu nome é Karina Tonini, para quem não me conhece ainda, mas eu já estou vendo aqui pelo chat que tem muitas pessoas conhecidas. Que bom, fico muito feliz que vocês estão comigo aqui hoje, dia 22, né, quase no Natal, e eu fico muito feliz e agradecida pela participação de vocês. Bom, eu faço parte do Telesaúde Espírito Santo e atualmente eu coordeno o Telesaúde Bucal. O Telesaúde Bucal ele desenvolve todas as últimas sextas-feiras do mês web palestras sobre saúde bucal, sobre temas relevantes da odontologia. Gostaria de agradecer a presença de todos e dizer que a gente tem ficado muito satisfeito com a participação de vocês ao longo deste ano. Foi um ano muito produtivo, primeiro ano do nosso Telesaúde Bucal, e o ano que vem nós estamos planejando muito mais atividades para vocês. Gostaria de falar uma informação importante para vocês, que não deixem de registrar as informações de vocês aqui no chat, ok? Essas informações são muito importantes para a nossa avaliação. Então, eu preciso do nome completo de vocês, do município, da categoria profissional, do CPF e e-mail. Muitos de vocês assistem um único ponto só, então é importante informar os dados de todos que estão nos assistindo, mesmo que seja de um único ponto, combinado? Então eu preciso de todas essas informações. Hoje também é um dia muito especial, porque eu vou moderar a web palestra e, na verdade, também eu vou ministrar a web palestra. Eu já estou há 4 anos no Telesaúde, desde 2013, e hoje é a minha primeira web palestra. Eu sempre faço a moderação, o planejamento, e hoje vou estar aqui falando um pouquinho de um tema muito importante, que é a educação em saúde bucal. Vocês também podem sugerir, pessoal, temas para as nossas próximas web palestras, ok? Temas que vocês acham interessante, que vocês queiram que sejam abordados aqui no próximo ano. Nós já estamos fazendo a agenda, planejando a agenda do ano que vem, já estamos com algumas web palestras já certas para o ano que vem, mas vocês também podem sugerir para que a gente possa abordar aqui. Essa participação de vocês é muito importante. Bom, como vocês já sabem, essa web palestra é gravada, então daqui a alguns dias essa palestra estará no nosso site, do Telesaúde Espírito Santo, telesaude.ifes.edu.br, lá vocês poderão acessar. Então, divulguem para os colegas que não puderam estar presentes hoje, que a nossa web palestra também estará disponível daqui a alguns dias. Lembrando também que nós disponibilizamos outro canal de comunicação, para quem não conhece, que são as teleconsultorias, ou seja, se vocês tiverem alguma dúvida de algum caso clínico, de processo de trabalho, outra dúvida referente à prática de vocês, vocês podem enviar uma teleconsultoria para que nós possamos, e nossos especialistas, responder a dúvidas de vocês. Ok? Vocês podem me ajudar, vou pedir ajuda de vocês, que as perguntas sejam feitas, se tiver alguma pergunta, se vocês quiserem compartilhar também alguma experiência de vocês, para fazer ao final, para que eu não me perca aqui no chat, ok? Então, quando a gente finalizar, vocês podem fazer as perguntas, a gente vai respondendo e vai compartilhando as experiências. Combinado? Estou vendo aqui a Brígida está presente aqui na web palestra. Acho que é a primeira vez que eu te vejo aqui, Brígida. Muito obrigada pela participação. A Brígida formou comigo, da minha contemporânea. A Rose também está aqui, do Telesaúde. A Rayane, que foi nossa aluna. Muito obrigada pela presença de vocês. Então, vamos dar início à nossa web palestra de hoje. O tema é muito importante, um tema importante para a prática da APS, sobre educação em saúde bucal. E a palestrante sou eu, Karina Tonini dos Santos Pacheco. Eu sou professora do Departamento de Medicina Social da Universidade Federal do Espírito Santo e também integrante do Telesaúde. Bom, para início de conversa, antes da gente falar sobre educação em saúde bucal, a gente tem que falar sobre promoção de saúde. Promoção de saúde bucal significa melhorar as condições em saúde bucal das pessoas e tentar reduzir as desigualdades. E para isso, a gente precisa do envolvimento ativo da nossa profissão,
da profissão odontológica, da equipe odontológica, e compreender o contexto socioeconômico e cultural que as pessoas vivem, porque isso refletem os hábitos e o comportamento das pessoas. Então, a gente precisa entender essa realidade para que a gente possa atuar e trabalhar com as pessoas e melhorar a qualidade de vida, que é o nosso objetivo final. Bom, a educação em saúde, então, ela assume um papel fundamental na promoção da saúde bucal. Ela é um pilar essencial da promoção de saúde. Por quê? Porque ela desenvolve habilidades, ela permite a aquisição de novos valores, ela permite que o usuário ele seja motivado, que desperte o interesse para as ações da higiene bucal, permite a aquisição de novos conhecimentos, tudo isso permitindo que o paciente se torne mais autônomo, né? Atinja a autonomia de um determinado conhecimento. Bom, então, quem são os educadores? Todo profissional de saúde, ele é considerado um educador em potencial, seja qual profissional for de qualquer categoria. E em saúde bucal, então, quem são os educadores? A nossa equipe de saúde bucal, composta pelos nós, dentistas, os técnicos em saúde bucal, os auxiliares e os agentes comunitários de saúde, se capacitados para tal, né? Nós podemos capacitá-los, nós enquanto equipes de saúde bucal, podemos capacitar esse agente para que ele também possa ser um agente transmissor de conhecimento em saúde bucal. Para que o processo de ensino-aprendizagem ele seja efetivo, a gente precisa prestar atenção em alguns princípios, ok? Lembrando que só existe ensino se houver aprendizagem. E um desses fatores de grande relevância é a importância de saber ouvir as pessoas, de saber ouvir nosso paciente, de saber ouvir o educando. Lembrando que a atividade educativa ela pode ser feita tanto no âmbito coletivo quanto no âmbito individual, né? Seja também no serviço público ou no serviço privado. Ela assume extrema importância nas ações de saúde. E a importância de saber ouvir. Por quê? Nós, como profissionais de saúde, a gente tende a acreditar que o nosso saber, que é técnico, é mais importante do que o saber popular. Então, a gente tende a impor esse saber técnico, tende a estabelecer essa relação vertical, impondo nossos conhecimentos. Mas será que o nosso conhecimento é mais importante que o saber popular? Né? Por algum acaso, a gente pode falar para o idoso, olha, esquece tudo que você sabe ao longo da sua vida e agora eu vou ensinar o correto. As pessoas trazem as experiências de vida, trazem os aprendizados, as representações. Então, a gente tem que saber dialogar com esse saber popular. Né? Ele não é mais importante que o outro, e sim são saberes diferentes. E por isso que toda atividade educativa ela tem que ser realizada numa perspectiva dialógica, na troca de saberes, né? Nessa relação horizontal com o nosso educando. Por quê? Nessa construção compartilhada de conhecimento, o profissional ele traz o conhecimento técnico-científico sobre os determinantes do processo de saúde e doença bucal, traz os conhecimentos sobre os recursos terapêuticos, as tecnologias, esse compromisso ético-político com a promoção de saúde e também traz as relações com outros membros das equipes, outros profissionais e os grupos organizados da comunidade. E o paciente e o usuário, o que ele traz nessa relação? A história pessoal, as representações de saúde, os seus conhecimentos sobre saúde bucal, as práticas em saúde, o apoio social, a dinâmica familiar, toda a expectativa em torno do tratamento, que às vezes não é a nossa expectativa, a gente precisa conhecer isso, os sentimentos, os conflitos, os aspectos físicos e psicológicos associados à experiência doença
que isso é peculiar do usuário, e as condições para fazer opções saudáveis e mantê-las. Isso é muito importante, porque às vezes a gente prescreve alguma ação, alguma atividade, que o indivíduo não tem como fazer. Daí a importância de se conhecer a realidade social, econômica e cultural de que esse paciente vive e trabalha. No processo de ensino-aprendizagem, também tem alguns princípios que a gente precisa levar em consideração. Não sei se vocês conhecem esse ditado chinês que diz: quando eu ouço, esqueço, quando eu vejo, eu lembro, e quando eu faço, entendo e aprendo. Porque a teoria e a prática, elas devem estar sempre encaminhadas de mãos juntas. Ok? Então, não basta a gente só mostrar, a gente tem que fazer junto com esse paciente. Então, no nosso caso, seria a questão da motora, que é o aprendizado também da escovação supervisionada, por exemplo, tá? Tudo que aprendemos por meio da descoberta torna-se parte de nós, e a gente tende, esse processo de ensino-aprendizagem tende a ser mais efetivo, porque está sendo construído junto. Gente, isso é neurociência, já está comprovado. Tudo que a gente faz, que a gente constrói, que a gente faz na prática junto, a gente tende a aprender melhor. E a aprendizagem é seletiva para todos nós. A gente tende a selecionar o que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente sente. Por isso que o processo educativo ele tem que proporcionar às pessoas que elas se motivem para tanto, elas têm que estar motivadas. A gente tem que despertar o interesse das pessoas para a educação em saúde bucal, para que elas possam ter hábitos mais saudáveis. E cada ser humano tem seu ritmo próprio para aprender. E a gente, na nossa atividade, precisa levar em consideração isso também. Por isso, deve ser respeitado de acordo com a cultura em que ele vive. Outro fator importante, princípio importante, que também nós precisamos levar em consideração no processo de ensino-aprendizagem, é situar as informações em seu contexto para que adquiram sentido, ou seja, dar exemplos reais que façam parte da realidade das pessoas. O Paulo Freire, que é um educador, conhecido mundialmente, ele cita, trabalhou com alfabetização de adultos, e ele falou que nas cartilhas tinham muito aprender uva e Eva, para separar as siglas e aprender a leitura. Mas como é aprender essas palavras se as pessoas nunca tinham comido uva e muito menos nem sabia quem era Eva? Então é isso, é fazer com que o aprendizado faça parte da realidade das pessoas. E favorecer a aptidão natural da mente em formular e resolver problemas. Então, nessa perspectiva dialógica, tentar problematizar os casos, os conteúdos, da melhor maneira possível. E mobilizar para o conhecimento. Eu acho que a palavra-chave para o processo ensino-aprendizagem é a motivação. O que é isso? É despertar o interesse do educando, tá? Por quê? Já está comprovado, o conhecimento por si só, ele não muda o comportamento das pessoas. Claro, tem muitas pessoas que realmente desconhecem, na nossa prática cotidiana, a gente pode perceber isso, o desconhecimento, a ignorância das pessoas, e como que realmente as atividades educativas promovem essa aquisição de novos conhecimentos. Mas também tem um outro lado, que a gente conhece, a gente sabe, e não realiza o comportamento adequado. Por exemplo, a gente está cansado de saber que nós temos que praticar atividades físicas. Mas será que todo profissional de saúde pratica atividade física? Então, mudar hábito e mudar comportamento é muito difícil. Então, a gente precisa motivar. Uma das formas de motivar o nosso educando é abordar a questão da saúde bucal no âmbito da saúde geral. Que isso tem muito mais impacto à saúde geral do que somente à saúde bucal, porque é cultural no Brasil, as pessoas dão mais valor à saúde geral do que somente à saúde bucal isolada. O processo educativo ele tem etapas, então eu costumo falar para os meus alunos que, como qualquer outro procedimento, as atividades educativas elas precisam ser sempre planejadas.
né? Então, a primeira etapa desse planejamento é o reconhecimento do problema, ou seja, a quem se destina as atividades educativas, a que grupo eu vou realizar esse processo educativo. O que eu vou comunicar, certo? Será o que eu acho que deve ser comunicado ou que as pessoas têm dúvida, o que as pessoas precisam. Então, eu preciso conhecer esse grupo. Mas para isso eu preciso saber onde eu encontro essas pessoas, né? Esse grupo vai ser realizado na unidade de saúde, onde eu encontro um número maior de crianças, se eu for trabalhar com crianças. É na escola, com adultos, por exemplo, é nas empresas. Então, eu preciso conhecer toda essa realidade para que eu faça um planejamento adequado e para que meu processo educativo ele seja efetivo. E a gente educa os diferentes grupos sociais. A própria Política Nacional de Saúde Bucal, ela diz que as ações elas devem ser destinadas aos ciclos de vida, né? Então, a gente tem aí figuras representando as gestantes, os bebês, tem os escolares, pré-escolares, jovens, adolescentes e idosos. Por que é importante eu saber a quem se destina? Porque é como eu vou planejar meu processo educativo, que linguagem eu vou utilizar? Será que é a mesma linguagem que eu utilizo para um idoso é a mesma que eu utilizo para o adolescente e é a mesma que eu utilizo para um pré-escolar? E o recurso educativo, que é esse canal que eu vou transmitir, que eu vou, não gosto dessa palavra transmitir, na verdade, né? É compartilhar esse conhecimento. Que recurso eu vou utilizar? Né? Será que para uma criança de 4, 5 anos a palestra é um recurso mais adequado? Para que eu possa completar esse processo ensino-aprendizagem, para que realmente haja ensino e aprendizagem? Será que a palestra ela é mais, ou é o teatro, que ela é um meio mais adequado para que realmente se efetive essa questão da aprendizagem? Então, por isso que eu preciso conhecer esse grupo, aonde eu encontro esse grupo e também qual é a situação desse grupo, através de visitas, de dados epidemiológicos, né, no território de vocês, e de informantes chaves, para que eu possa planejar e sempre tenha uma meta. Lembrando que todo o processo educativo, ele precisa ser avaliado e precisa ter um objetivo. O que eu espero alcançar, caso o processo de comunicação se complete? É aquisição de conhecimento? É diminuição de placa dentária? É diminuição de índices de saúde bucal? O que eu espero alcançar com esse processo educativo? Então, ele precisa ser planejado, executado e avaliado. Vejam que é um processo educativo. E nessa prescrição educacional, adequação do conteúdo, eu preciso saber que espaço social eu vou utilizar e o que eu tenho de recurso para tanto, para eu poder também escolher o recurso ideal, né? Então, eu vou utilizar o espaço social de uma igreja. O que eu tenho disponível lá? Eu tenho disponível eletricidade, eu tenho disponível data show, eu tenho disponível uma caixa de som, para que eu possa planejar as minhas atividades programadas, ok? E que materiais são esses, que recursos didáticos são esses que podem facilitar esse processo? Os recursos didáticos são vários e eles têm esse objetivo de facilitar esse processo de ensino-aprendizagem e ele pode ser, cada um pode ser abordado para diversas ciclos de vida, ok? Por exemplo, nós temos os materiais impressos, que são materiais muito utilizados, eu acho que faz parte da rotina de vocês, e é um material bem legal para ser utilizado nas atividades educativas. Por quê? É um material que o paciente, ele toma posse e ele pode levar para casa para tirar dúvidas a posteriori. Mas de nada adianta esse material se ele não for trabalhado. Tá? Seja na sala de espera, é um ótimo material que pode ser aplicado na sala de espera ou no âmbito individual do consultório, mas você precisa explicar para o paciente e tirar as dúvidas, para que depois ele possa consultar, né, se houver mais alguma dúvida em casa, ok?
Esses dois materiais que vocês estão vendo na tela são materiais do Teleeduca, do Telesaúde Espírito Santo, estão já fazendo aí uma propaganda, a gente também produz materiais para que vocês possam utilizar junto aos usuários. Nós temos alguns, eu trouxe aqui esse de olho no câncer de boca e o Mamães a Bordo, que tem vários volumes, esse é sobre o aleitamento materno. Outro recurso muito utilizado e também muito efetivo são os vídeos educativos, porque eles trazem uma mensagem objetiva, clara e ilustrativa, desde que seja também um vídeo curto. Não adianta a gente trabalhar com um vídeo muito longo e que as pessoas não prendem essa atenção. Esse é um vídeo também educativo que nós temos disponibilizado no Telesaúde, e ele fala sobre os benefícios do aleitamento materno. É bem bacana esse vídeo, para vocês fazerem com as gestantes, nos grupos de gestantes. Nós já temos, eu acho que já atingimos as 6.000 visualizações no YouTube, porque ele é bem bacana e ele foi produzido por mim e por um aluno aqui de medicina da UFES. Outro recurso utilizado, e também não é difícil de produzir, são os álbuns seriados, não sei se vocês conhecem, é essa coleção de folhas organizadas em claro, em tamanho compatível com o público que se destina, e ele mantém o interesse pela sucessão e interdependência de imagens, e ele é muito fácil de reproduzir até manualmente, se não tiver outro recurso para ser utilizado. A dramatização é um dos meios mais eficazes que a gente conhece para comunicar, educar e motivar as pessoas. Não importa a faixa etária, desde que seja feita em linguagens ideais para cada faixa etária, mas ela é muito utilizada para pré-escolar e escolar, né? Porque trabalha muitas vezes com faz de conta, tem que ser de curta duração e pode ser também realizado por meio de fantoches. Lembrando que as dramatizações elas devem retratar situações do dia a dia para que a mensagem ela possa ser de fato entendida e absorvida. Os objetos concretos também são recursos que são muito utilizados, como o modelo, o macromodelo, as escovas dentárias ampliadas, que são objetos que fazem parte da realidade das pessoas, e as pessoas podem pegar, podem ver de um lado, de cima, de baixo, e podem aprender a realizar manuseando. Então, é um objeto também os objetos concretos também são bem legais para fazer esse processo de ensino-aprendizagem. A palestra, que é um recurso que a gente mais utiliza, né, um dos recursos mais tradicionais, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com a palestra, porque ela tem que ser feita naquela lógica que a gente já falou um pouquinho no início da web palestra, nessa perspectiva de diálogo, de inserir as pessoas, tá? Então, ela pode ser um excelente recurso se for inovada com a participação do grupo, facilitando esse processo de ensino-aprendizagem. Deve haver essa interação entre o grupo. Então, a gente gosta muito de fazer as palestras em formato de roda, por exemplo. Eu acho que alguns de vocês também utilizam na unidade de vocês, para que todos possam se ver e todos possam participar. Tá? Não nessa forma que está aí na foto. Eu coloquei para ilustrar, mas a gente tem que evitar essa forma bancária de disposição do educandos e os educadores. Outro meio pedagógico seria os recursos audiovisuais, que são, quando usados favoravelmente, a saúde tem um enorme valor, que são pouco utilizados. A gente vê na mídia, na televisão, rádio, jornal, eles são pouco utilizados, mas têm grande alcance e grande visibilidade. Os materiais lúdicos, que para as crianças são de grande valia, porque as atividades educativas se tornam-se prazerosas, então elas são bastante utilizadas, os jogos, amarelinhas, dominós, jogos de encaixe, etc. Porque tornam as atividades, às vezes, cansativas em atividades prazerosas e as crianças podem aprender brincando. E aí, então, dando continuidade às etapas do processo educativo, nós temos os bloqueios à comunicação, que a gente precisa estar atento a esses bloqueios. E a gente precisa trabalhar em cima delas, ok? Como crenças, superstições,
costumes e tradições. A gente precisa dialogar com elas e saber trabalhar. E as ações efetivamente ditas, né, propriamente ditas, ou através de reuniões, de visitas, de grupos. E eu sempre costumo falar da questão do que o processo educativo, ele realmente é um processo, ele tem que ser desenvolvido ao longo do tempo. As atividades pontuais são importantes? Sim, mas às vezes não atinge o objetivo, a meta que a gente quer atingir. Tá? Então, a gente precisa fazer atividades educativas contínuas. Outro tópico importante na ação é a importância do planejamento quanto à assistência. Né? Então, os indivíduos eles vão participar das ações educativas, mas a gente tem que ter esse planejamento para que a assistência e as ações educativas também caminhem de mãos dadas. Para atuação no campo da saúde bucal, a gente também tem que efetivar as ações de educação em saúde bucal por meio de alguns princípios. Um deles é a integralidade. O que quer dizer isso? Que as ações de saúde bucal, elas devem ser voltadas a diferentes grupos, mas que sejam partes de ações integradas. A gente já falou um pouquinho disso também, né? De tentar inserir as ações de saúde bucal dentro de ações de saúde geral. Por exemplo, ao invés de fazer ações educativas de saúde bucal isoladas, vamos realizar as atividades de inserir esse tema dentro das ações do hiperdia, por exemplo, né? A inserir atividades de educação em saúde bucal, os conteúdos de educação em bucal dentro do hiperdia, ou nos grupos de gestantes. Eu tenho um módulo no grupo de gestantes que eu vou falar dos cuidados ao recém-nascido. Então, nesse momento, por que não falar dos cuidados de saúde bucal? Ok? Então, a gente precisa trabalhar em conjunto para atingir essa integralidade. Outro princípio importante é a atuação interdisciplinar e intersetorial, que é consequência, reflexo dessa ação de forma a atingir a integralidade. Né? O trabalho em equipe, é importante a interação dos outros profissionais de outras áreas, para que a gente possa trabalhar vários conteúdos em prol de um benefício comum. E em outros setores, que não sejam no setor saúde. A gente tem um grande aliado, que é o setor de educação, que são as escolas. Aqui em Vitória, a gente tem o Sorria Vitória, por exemplo, que é um programa muito, muito efetivo, que trabalha com os escolares. O próprio PSE, o Programa de Saúde do Escolar, o local de trabalho, o comércio, a mídia, a indústria, o governo, as ONGs, tentar fazer essa atuação de uma forma mais interdisciplinar, multiprofissional e intersetorial possível para que realmente essas ações atinjam a integralidade. Outro princípio que esse vocês já conhecem muito bem, praticam muito bem, que é o acolhimento. A equipe ela precisa escutar esses pacientes para orientar e acompanhar. Então, isso também faz parte da educação em saúde bucal. Outro princípio é responsabilidade e compromisso com o processo educativo. Ou seja, essa prática educativa, como a gente já falou ao longo desta webconferência, ela precisa ser dialógica, ela precisa ser participativa. Sempre voltado para quê? Para um reforço da autoestima do paciente, para ampliação e aquisição de novos conhecimentos, buscando o desenvolvimento da autonomia. É isso que a gente busca. Eu acho que um dos principais objetivos da educação em saúde bucal é a autonomia das pessoas, para que elas possam fazer escolhas mais saudáveis e possam influenciar também as pessoas da sua família, as pessoas que convivem com ela. Então, acho que esse é o grande objetivo. Apoiar as organizações comunitárias para identificar esses problemas e, com isso, prevenir e solucionar os problemas relacionados à produção da saúde e doença bucal. E nessa ótica da integralidade, do trabalho multiprofissional e interdisciplinar, a gente pode desenvolver as ações
em áreas temáticas integradas. O que quer dizer isso? Né? É trabalhar fatores de risco comum para as doenças crônicas. Ao invés de trabalhar a dieta somente como causa da cárie dentária, a gente trabalha a dieta para outras doenças também, como a cárie, diabéticas, doenças cardiovasculares, a obesidade. E isso traz muito mais impacto do que a gente trabalhar somente a saúde bucal. Então, a gente precisa trabalhar isso em conjunto. E essa é uma forma também de despertar o interesse do educando, de motivar as pessoas para que elas tenham hábitos mais saudáveis. Todo o processo educativo ele precisa ser avaliado, ok? Então, ele tem que ser avaliado em relação à relevância. O programa ou suas atividades é necessário e corresponde às necessidades concretas e definidas? Está adequadamente desenhado para satisfazer as necessidades da clientela? Então, ou seja, parte do que da clientela precisa ou do que eu acho que ela precisa. Então, como a gente falou, a gente precisa conhecer essa parcela da população para a gente saber do que eles precisam. Uma forma muito legal da gente fazer isso, né, primeiro conhecer essas pessoas, ou indo na escola, ou a gente fez um trabalho muito bacana aqui em Vitória, lá no bairro da Penha, não sei se tem alguém aí do bairro da Penha, nos Cajuns, e a gente ficou indo toda semana para conhecer primeiro as crianças, para conhecer toda a rotina, para depois ver o que realmente seria abordado. E aí a gente fez as caixinhas de dúvidas, né? Então, e elas foram nos mostrando para cada tema o que realmente era mais importante a gente desenvolver. Até porque tem que partir das necessidades dela e não das nossas necessidades, do que a gente acha importante. O progresso, até que ponto a execução do programa está em consonância com o planejado? Né? Então, o que eu planejei, o que eu fiz? E que alterações precisam ser feitas ou serão feitas para que realmente esse programa ele seja efetivo? Né? Porque a gente não desenvolve os programas educativos por fazer. A gente precisa ter uma meta e esses programas precisam ser avaliados, porque senão é perda de recurso, né, de recurso financeiro, do nosso tempo fora da cadeira, muitas vezes. Então, a gente precisa pensar. E na eficiência, os resultados obtidos ou que serão obtidos justificam o nosso esforço e custos para alcançá-lo? Então, essa é a questão que a gente estava falando, da questão do custo e benefício. E o impacto, o que a gente quer alcançar com esse processo educativo? Em que medida os resultados alcançados estão contribuindo para o cumprimento dos objetivos planejados para o programa? E a gente tem que pensar, qual é o efeito a médio, a curto e a longo prazo? Ok? Então, quando a gente for fazer o planejamento, desenhar nosso processo educativo, a gente precisa saber aonde a gente quer chegar e o que a gente quer com esse processo. Nós temos que tomar alguns cuidados com esse processo educativo, né, tentar não infantilizar demais, a gente tende a fazer isso principalmente, por exemplo, com os idosos, a não culpabilizar as pessoas, né, às vezes a gente fala, nossa, mas você não escovou os dentes, mas você não trouxe escova, mas a gente tem que realmente conhecer e saber em que contextos as pessoas estão inseridas e não interferir demais, né, a gente precisa mostrar, dialogar, mas não interferir de uma maneira muito incisiva. E quais são as causas, então, do insucesso desse processo educativo que nós conversamos aqui? Muitas vezes, a causa do insucesso vai ser a abordagem não centrada no usuário. Né? É aquela questão de que a gente faz do que a gente acha, né, as atividades educativas, do que a gente acha que deve ser falado e trabalhado, e não partindo da necessidade das pessoas. Ok? Muitas vezes a gente vai fazer um processo educativo, um encontro, a gente quer falar de um assunto, mas esse assunto naquele momento não é o que as pessoas querem ouvir, não é o que as pessoas têm dúvidas, as pessoas querem também ser escutadas, querem ser acolhidas, então a gente tem que trabalhar outros assuntos também. A falta de conhecimento da experiência prévia do usuário,
né? A gente tem que dialogar e compartilhar esses saberes, sim, né? Porque as pessoas trazem consigo ao longo da vida vários saberes, e a gente precisa saber dialogar e compartilhar esses saberes. O tipo de relação que a gente... os laços que a gente cria com as pessoas, então a parte afetiva, ela é muito importante para que a gente alcance o sucesso no nosso processo educativo. A gente fala que são 3 pilares do processo educativo em saúde bucal, que é o motor, o cognitivo do conhecimento e o afetivo, né, que é essa motivação para que realmente as pessoas mudem os seus hábitos através da aquisição de conhecimentos, de aquisição de novos valores. O trabalho isolado, e a gente, como dentista, como equipe de saúde bucal, né, às vezes a gente tem de fazer esse trabalho muito isolado, nós já ficamos muito isolados lá no consultório odontológico, isso também é uma cultural, mas eu vejo que tem mudado muito, e a gente precisa fazer esse trabalho integrado junto com a equipe, tá? Para que ele tenha um sucesso garantido. Não trabalhar cada um no seu quadrado, mas tentar trabalhar, como nós falamos, os fatores de risco comum para várias doenças. As metodologias inadequadas, né? Às vezes a gente tem até uma boa intenção, planeja, sabe o grupo que a gente quer atingir, mas não, a metodologia que a gente utiliza não é adequada para fazer esse compartilhamento, esse canal da comunicação. Então, a metodologia é tão importante quanto o conteúdo que a gente vai utilizar, tá? Porque esse conteúdo que chama, essa metodologia que vai chamar atenção para aquilo que a gente vai abordar e trabalhar. A ausência de critérios de avaliação, porque se eu não planejo e eu não sei onde que eu quero chegar, como eu vou fazer a avaliação? Né? E aí eu preciso saber direitinho aonde eu quero chegar e avaliar se eu alcancei ou não e o que eu preciso fazer, as mudanças que eu preciso fazer para alcançar os meus objetivos. Outra causa de insucesso que a gente também ouve bastante é a ausência de apoio institucional, né? Que muitas vezes eu vejo que as equipes não podem sair das suas cadeiras, dos seus consultórios, para que possam fazer atividades educativas que são tão importantes quanto assistentes. Mas a gente sabe também que tem uma demanda grande, tem uma série de fatores envolvidos. E as atividades pontuais, né? As atividades pontuais, nós falamos um pouquinho sobre elas. São importantes? São muito importantes, né, para alguns objetivos. Mas as atividades educativas, para que elas alcancem os objetivos de aquisição de conhecimento, valores, autonomia, mudança de hábitos, elas precisam ser contínuas. Por exemplo, realizar um trabalho na escola. Né, eu preciso trabalhar com essas crianças de uma forma permanente durante o ano letivo. Grupos de idosos, grupo de perdia, grupo de gestantes, sempre reuniões contínuas para que elas possam fazer sentido e possam realmente atingir o objetivo final, que é melhorar as condições de saúde bucal das pessoas. Ok? E esse processo de ensino-aprendizagem é como qualquer outro procedimento, como qualquer outro processo. Eu preciso ter conhecimento, eu preciso de leitura, de estudar e planejar, para que ele possa realmente alcançar o sucesso e ser efetivo. Eu trouxe aqui 2 reflexões, né, de Paulo Freire, que ele diz: a educação em saúde como fator de promoção e proteção à saúde é também uma estratégia para a conquista dos direitos de cidadania. Desculpa, esse não é de Paulo Freire, né? Esse é de um autor específico da área de saúde. E o outro pensamento de Paulo Freire: a prática educacional não é o único caminho de transformação social necessária à conquista dos direitos humanos, mas acredito que sem ela jamais haverá transformação social, né? E a gente vê como que as pessoas realmente, no nosso dia a dia do trabalho, eu acompanho os alunos em atividades de estágio nas unidades de saúde, como as pessoas desconhecem algumas questões simples, que às vezes, né, a gente nem acredita que isso existe realmente. Então, é nosso papel, enquanto cirurgiões dentistas, enquanto técnicos, auxiliares, enquanto equipe de saúde bucal, realizar as ações de educação em saúde.
né, para que as pessoas elas possam atingir a autonomia, serem mais autônomas, porque a gente acredita, sim, que a educação em saúde, ela consegue dar mais clareza às pessoas para lerem o mundo, né, e tem esse poder transformador para qualquer área, seja educação formal ou informal, dessa que nós estamos falando, a educação ela tem o poder de transformar as vidas das pessoas, desde que bem executada, desde que bem planejada. Hoje é isso que eu tinha para falar com vocês. Era uma web palestra bem